E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, acreditem se quiser. O Ciro Gomes apareceu defendendo a direita e Bolsonaro. Ontem rolou um vídeo nas redes sociais de uma entrevista que o Ciro fala claramente que a justiça brasileira vem agindo de forma política. E ele ainda manda um recadinho para os militares, caso ele vença. Ele vai falar como é que as coisas vão acontecer com os militares golpistas, em caso de vitória da terceira via. Basicamente vai acontecer a mesma coisa se o Lula também vencer. Vamos falar de 2022, temos algumas notícias interessantes relativas aí às movimentações dos nossos deputados, inclusive notícias boas oriundas do estado de São Paulo. Também vamos falar do pessoal da terceira via, tem coisa para falar do Lula, tem coisa para falar de Bolsonaro. Vamos também falar da CPI, porque os amigos do Sérgio Moro estão ajudando o Renan Calheiros. Não é clickbait, não é aumentando, não. Os amigos do Sérgio Moro ajudando Renan Calheiros, né? Nenhuma novidade, a gente vai falar sobre isso também. Tem mais coisa para falar sobre o Ministério Público. Hoje tem algumas pautas que a gente pode falar que diz respeito ao eleitorado. A conquista do eleitorado e como a esquerda vem construindo algumas narrativas. E teve ontem uma matéria onde a presidente da Uni afirma categoricamente que a esquerda tem uma rede de ódio. Vejam só, a gente vai comentar tudo. E vamos começar aqui, né? Um grande exemplo já da rede do ódio. Revista Veja aqui, né, dando essa maravilhosa notícia que nada vai acontecer, não vai ter nenhuma repercussão, não vai ter nota de repúdio, né, da justiça brasileira. A Fafá de Belém fez uma reação aí, né, ao fora Bolsonaro. Coro que interrompeu o show. Cantora disse às gargalhadas que vai preparar prato com ingrediente venenoso para o presidente. Veja só. Quer envenenar o presidente da República? Tudo bem, isso aqui é o ódio do bem. Nada vai acontecer. Eles podem falar tudo. A Sarita diz, cantora paraense disse que irá envenenar o presidente. Ameaça do bem? Discurso de ódio do bem? Alguém falará em liberdade de expressão? Isso aqui nada vai acontecer. Isso aqui não tem nenhum escândalo para a grande imprensa. Agora imagina se qualquer um de vocês falasse a mesma coisa do Lula, de algum ministro do Supremo, de algum político da oposição. A gente vive um país que realmente o duplo padrão reina, tá em todo canto. É um absurdo isso daqui. E, gente, hoje eu vou falar muito mais sobre questão que envolvem narrativas. A gente começou a falar como narrativas é algo importante do debate público, como isso interfere em vários setores. Vamos olhar isso daí hoje também, como impacta no eleitorado. E aí a imprensa segue no trabalho deles de narrativa de tentar pintar o bolsonarismo. Na verdade, sim, qualquer pessoa que seja de direita, não. O que a imprensa faz é o seguinte, qualquer pessoa que não apoie o Lula, não apoie a esquerda, o comunismo, for de São Paulo, uma coisa assim, cara, é um traidor, merece ser removido do debate público. Tava lá ontem a Folha de São Paulo avisando, ei, Alan dos Santos, sabe Alan dos Santos? Influenciador bolsonarista, nunca é jornalista, dribla bloqueio de Moraes e continua nas redes sociais. Isso é um absurdo. É inaceitável o Alan dos Santos estar nas redes sociais. Meu Deus, o cara tem que calar o cara a todo custo. Prende ele. Mais simples. Prende o Alan dos Santos, coloca na cadeia, é isso que vocês querem. Tá lá, alvo de bloqueio no Twitter, YouTube e Instagram, o Terça Livre do bolsonarista Alan dos Santos tem driblado as restrições oriundas de decisões do Alexandre de Moraes. Eu acho que ela está até desatualizada. Não está mais bloqueado. As contas do Alan estavam bloqueadas. Elas foram suspensas. O Twitter falou que violou as regras. Quais? Não sei. Conteúdo do Terça Livre, como é chamado pelos seguidores, era reproduzido nesta sexta-feira pelo canal Artigo 220 no YouTube. Em um dos programas, um apresentador faz questão de dizer que o TL está ativo. Vejam só, não pode. É inaceitável. É inaceitável. Como assim uma empresa continua aberta? Como assim a empresa continua funcionando? Quantas pessoas trabalham no Terça Livre? Cara, eu até entendo a perseguição do Alan. Agora, assim, nada que o Alan pise pode funcionar. Então, rapaz, se for assim, eu vou começar a fazer uma campanha pro Alan ser contratado pela Globo. Porque se qualquer coisa que o Alan tiver envolvido vai derrubar, cara, vamos botar o Alan na Globo. Vamos fazer uma campanha nacional. Contrata o Alan Globo. Aí pronto. Aí cai o Globo inteiro, cai a Folha de São Paulo. É um absurdo isso. É um absurdo. Mais uma matéria para criar, você vê, criação de narrativas. Dribla bloqueio.
Que é pro leitor falar, meu Deus, esses bolsonaristas são uns criminosos. Só que você vê, né? A própria esquerda, em um dos poucos momentos de honestidade, eles reconhecem que, na verdade, quem tem aí uma rede do ódio são eles mesmos. Você vê, ó, esquerda precisa falar sobre sua rede de ódio, diz líder da Uni, que dialogou com FHC e MBL pelo Fora Bolsonaro. Primeiro momento eu fiquei pensando, cara, o que é que tem por trás dessa matéria? O que é que tem por trás dessa matéria? E a conclusão que eu cheguei é o seguinte, o tempo vem passando e as pessoas estão acordando. Mais canais vêm surgindo, mais influenciadores, mais jornalistas. A população comum está começando a ver a hipocrisia da esquerda nua e crua. A gente viu ontem a capa da revista Isto É. Eu vou comentar hoje de novo, tem algumas coisas interessantes para comentar. E aí, né, eles já estão tentando fazer uma autocrítica. Por quê? Porque isso daí vai começar a atrapalhar. Vai chegar em um ponto que vai... Cara, essa questão do ódio da esquerda, inclusive, foi um dos fatores que levaram à derrota deles em 2018. E aí chamaram lá a presidente da Uni para bater um papo. Nos anos 90, a Uni foi às ruas pelo Fora FHC, com ataques ao que chamava de agenda neoliberal tucana. Na última década, chamava líderes do MBL de golpistas diante da mobilização pelo impeachment da Dilma. Há 3 meses, sob novo comando, a Uni agora virou vidraça na esquerda. É do PCdoB, como sempre, e essa menina aí se encontra com o FHC, amiga do pessoal do MBL, e, cara, não pode ser assim. Tá vendo a rede passar por algumas mudanças. A gente tem que ficar atualizado pra gente não cair pra trás, não ficar pra trás. Aí você vê, ó, já foi chamada de direitista na Uni, foi chamada de coisa mais pesada. Istas. As redes são um campo aberto, mas tenho medo de sentar na mesa com os diferentes, desde que eles estejam para debater a pauta comum da democracia. Desculpa, mas não tenho medo de debater com os diferentes. O que eu acho estranho nessa primeira pergunta é o seguinte: por que você iria perguntar para uma pessoa se ela foi chamada de direitista? É porque a gente sabe que essa pessoa é da extrema esquerda, né? Assim, cara, alguém te chamou de direita porque todo mundo sabe que você é de esquerda. Todo mundo sabe que você é de esquerda. É completamente natural que a Uni sempre seja um organismo da extrema esquerda brasileira. A União Nacional dos Estudantes tem que ser de esquerda, sob o domínio da esquerda, senão tá errado. Aí diz, ó, o MBL não foi no dia 2 de outubro, foram lá dos atos. Essa última manifestação não alcançou amplitude, o que deu errado. Essa engrenagem de frente ampla é muito difícil. Primeiro porque tem um debate eleitoral ainda muito forte. Enquanto não dermos uma trégua sobre o debate eleitoral, as coisas vão ficar difíceis de construir. Enquanto isso, Bolsonaro vai deslanchando. É o inimigo forte, por isso a gente precisa fazer essa junção. Por mais que as pesquisas... Lula, eleito com 387% dos votos no primeiro turno, recebeu o voto dos brasileiros, dos argentinos, dos russos, dos venezuelanos, todo mundo, né? Vai ser voto internacional para eleger o Lula no primeiro turno. 387% dos votos. Mas aí ele, como é matéria para servir para a esquerda, em autocrítica, tá, ó, Bolsonaro aí tá deslanchando, viu? É melhor ter cuidado. Temos que fazer alguma coisa, senão ele pode vencer de novo. Quando você diz que as pessoas precisam falar e debater isso, a quem está se referindo? O silêncio de Lula te incomoda? Não é só o Lula. Acho que ele precisa falar sobre isso, mas todo mundo precisa colocar o debate na linha de frente. Não podemos nos comportar como bolsonaristas. Fiz questão de destacar esse final porque, para esse pessoal, olha só, a imagem que eles tentam criar perante a sociedade é que qualquer pessoa que apoia o governo é um propagador de ódio, é um criminoso que merece todo o repúdio da sociedade e não tem condição de viver, sabe, entre seres humanos. Tem que ser extirpado da sociedade. Não podemos ser como Bolsonaro. Como assim, rapaz? Bolsonarista o quê? O pai de família que trabalha? Sabe, chega em casa praticamente para comer, dormir e trabalhar de novo, aí tem umas 5, 6 horas livre no final de semana, vende o almoço para pagar a janta, come menos para o filho não passar necessidade.
O que é? Porque a maioria dos bolsonaristas são isso. Cidadãos comuns, classe média, média baixa. Que a galera assim, né, mais classe alta, todo mundo progressista. Os filhinhos, tudo escolheu escola de rico. Ai, Felipe Neto, cabelo azul, viagens pra Disney, iPhone. O socialista de iPhone, né? Todo mundo diz. Esquerda caviar. Eu não entendo isso daqui. Não podemos nos comportar como os bolsonaristas. Aí continua. Sobre as críticas pesadas de setores da esquerda que você citou, acha que existe um bolsonarismo na esquerda? Mais uma vez, reforçando essa narrativa, no sentido de uma milícia digital agressiva. Aí ela diz, ó, eu fiz um tweet questionando se de fato uma parte da esquerda minoritária tem essa rede de ódio. Minoritária. A esquerda que todo dia chama o presidente de gênio, acusa de 1001 crimes, joga bola com a cabeça do presidente, fala que a facada foi mentira. Não, é uma minoria. É uma minoria. Quando faz manifestação, é depedração, pedrada na polícia, atira... Quem lembra aí do vídeo da CNN, não lembro que mês foi, que atiraram, tá atirando fogos. Não, tô atirando fogos aqui na gente, mas tá pacífico. Cara, minoria, é a minoria barulhenta. Bolsonaro se elegeu assim. Essa rede de ódio foi o que proporcionou, por exemplo, diversos ataques a Lula. Vejam só, colocar a verdade e atacar. Essa rede de ódio precisa ser refletida pela esquerda. Será mesmo que vamos continuar fechando os olhos para isso? As pessoas que são lideranças desses campos precisam falar sobre isso, porque às vezes é conveniente, né? Às vezes essas redes ajudam a alavancar uma figura em detrimento das outras. Eu fiquei com medo de sair na rua. E o mais interessante é que eu não fiquei preocupada por conta do bolsonarismo. Eu fiquei preocupada porque esses setores me conhecem. Eu sou da esquerda. Então, no dia 2, fiquei preocupada de chegar perto dessas figuras e ser violentada, como aconteceu especificamente com Ciro Gomes. Terceira via, que é Ciro Gomes, de presidente, Eduardo Leite, de vice. Quem é o candidato dos olhos do FHC? É o Eduardo Leite. Ele dá aquele apoio pro Dória mentiroso. É o Eduardo Leite. Ela está se encontrando com o MBL. Ela está fazendo um convite também para o pessoal da esquerda falar, esse barco aí do Lula tá meio afundado. Vem para a terceira via. Cola com o Ciro, cola com o MBL, cola com o FHC, cola com esse progressismo, com o pessoal aqui dos grandes bancos, os grandes empresários brasileiros. Você vê, cara, a própria esquerda reconhece o que está acontecendo. No passado a gente viu aquele mensalinho do Twitter, na época dos blogs sujos do PT. Falta o quê? Mas não podemos ser igual aos bolsonaristas. Isso aqui é um grande absurdo. É um grande absurdo. E a reflexão dela, você vem nesse contexto onde cada dia que passa, os ataques ao governo, à direita, ficam mais e mais absurdos. A própria CPI, né, ataca de forma tão baixa, tão vil, que o cara que tá assistindo fala assim, cara, tá passando do limite. Esses ataques aqui estão passando do limite. E aí eu quero comentar ainda sobre o caso lá da Isto É, porque tem algumas coisas que eu coloco a mão na cabeça às vezes e não entendo. Vejam só. Ontem diversas pessoas, ainda continuaram falando sobre o tema. No dia anterior, vários políticos se pronunciaram. E aí eu fico assim pensando o seguinte, ó. Eu acho, na minha visão, que o político, ele tem algo que a gente não tem, que é nada uma verba de gabinete muito grande, vários assessores e o poder da caneta. A gente pode ir pra Cedes reclamar, mas pra gente ir pra um tribunal, tomar alguma decisão, é bem mais difícil. E aí, vários foram lá para dar mitadas, falar uma coisa, falar outra, mas eu quero destacar aqui duas e quero mostrar também outro tipo de postura que eu vi aí, não de um político, mas de uma pessoa que ocupa um cargo político. Isso daqui me deixou assim um pouco encafufado, porque rolou um vídeo nas redes sociais e a própria reação ao vídeo das pessoas comuns, assim, cara, eu não tô entendendo esse vídeo, meu Deus, que maluquice é essa? O Gil Diniz postou esse vídeo. Pessoal revoltado com a capa da Isto É e sua reportagem criminosa. Mas os iluministros fazem cara de paisagem. Aqui eu não tenho nada com falar do Gil, mas do vídeo em si. Olha só esse vídeo aqui. Olha o vídeo aqui. Não sei se vocês viram nas redes sociais, mas quero mostrar para vocês.
Cadê? Pronto. Que lindo. Que não tá funcionando. Tenho que mudar na mão. Espero que seja esse aqui. Botão certo. Meu aparelho não tá funcionando. Mas vejam só. Olha só isso daqui. E aí, galera, esquina da Roda Clube com a Lorena. Olha o que eu vi na banca aqui, chega lá. Olha esse absurdo. Aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui, né? Quantas você tem aí, chegando? 4. Me dá todas, por favor. Vou comprar todas. Vamos comprar. Isso aqui é um recado pros patrocinadores, anunciantes dessa revista aqui, ó. Não tem mais nada no estoque, mais nada, né? Mais nada. Quanto dá tudo aí? R$59,60. R$60. Tem um recibozinho só pra provar que eu comprei? Por gentileza. Ainda tem que provar que comprou. Eu tô ficando nervoso. Toda hora que eu assisto, fico nervoso. Vamos ver o que eu vou fazer com isso aqui. Ave Maria. Miserável. Convido todos a fazer o mesmo, viu? O mesmo. Tá bom. Pegue o recibo, tá? O meu dinheiro, paguei. A revista é minha agora. Tá. Obrigado, senhor. Tá aqui o recibo. Agora, me acompanhe. É esse aqui, ó. Esse aqui tem que ser feito, ó. Compre a revista. Então, 4 pessoas não vão ver os anúncios nessa revista hoje. Segunda. Eu não vou continuar esse vídeo, não. O cara gastou R$60 pra rasgar 4 revistas. Ontem eu vi o Felipe Trielli, que é lá do Senso Comum. Ele usou para mim o melhor termo: boicote reverso. Normalmente, quando tem uma coisa ruim, você faz um boicote. Você vou boicotar. Não vou assistir, não vou comprar. O boicote reverso. A pessoa lhe ofende, sabe? Lhe ataca. Aí o que você faz? Tome meu dinheiro. Tome meu dinheiro. Com R$60 não daria para ter comprado pelo menos aí 4 pratos de comida, doado aí para alguém passando necessidade, um morador de rua, comprava um brinquedo, dava para uma criança. O que passa na cabeça das pessoas? E ontem nas redes sociais, assim, eu entendo assim, beleza, o Gil querer postar o vídeo, o Gil Diniz, carteiro, para mostrar a revolta da população, o pessoal fica revoltado. A esquerda tá dando risada. A esquerda tá dando risada lá. A galera falando assim, meu Deus, esse aqui não precisa nem perguntar se é gado. Ofendem ele e ele dá dinheiro pra quem tá ofendendo ele. Assim, tá, toma aqui dinheiro. Nossa, é um aviso pras... Hã? Que aviso? Melhor do que esse daqui? Aí que os anunciantes agora vão adorar. Esse vídeo não tá dando aqui pra ver, mas nesse atual momento consta com 553 mil visualizações. Ah, eu tô ajudando a divulgar? Tô. Porque, cara, é pra ver se nunca mais acontece. Nunca mais. Assim, você lê os comentários do Gil, todo mundo dá a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, o que é que tá passando pela mente desse senhor? Se eu venho aqui, ó, você vê, ó. Vou atualizar. Vou atualizar aqui, ó, no Twitter. Agora, ao vivo. Se eu fosse Bolsonaro, dispensava esse tipo de apoio. Deve ser do grupo do Roberto Jefferson. Só atrapalha. Aí, viu, parabéns pela atitude. Meu Deus do céu. Compre e envia pra STF. É que melhor, né? Ai. Melhor seria ninguém comprar. Jogou dinheiro fora. É o mínimo. Meu Deus. Acho que no mundo paralelo bolsonarista não existe um governo federal ruim. Os caras gostam de Bolsonaro porque acreditam que ele tem intenção de ser bom. Mas os outros não deixam ele ser bom. Os caras são muito inocentes para não perceber a incompetência do animal. Você vê a esquerda aqui no chat. Aqui também é de esquerda, certeza, ó. Eu tô esperando o vídeo dele feito na banca do lado da minha casa, onde tem uns 30 exemplares da mesma revista. Aí, eu tenho 30 aqui, eu venho aqui comprar.
O pessoal tá dando risada. Não faz sentido. Eles ganham quando a revista é comprada. Sabe? Assim, ó, em vez de rasgar, envia pro STF. Pô, bom pra banca que vendeu. Cara, eu não consigo acreditar o que algumas pessoas às vezes pensam. Sabe? É assim que a gente vai vencer politicamente, dando dinheiro pra oposição, financiando a revista. E algumas pessoas concordam. Aí nesse âmbito, cara, não quero comentar. Tem vários posts ontem que eu fiquei assim pensando, bicho, só pra mitar, não pode tomar uma ação. Vou até trazer um post pra tomar uma ação. E aí eu vi esse post aqui, ó. Eu nem ia falar nada, mas algumas pessoas comentaram exatamente o que tinha me chamado a atenção. Tem aqui o Alisson Black, tem também o Paulo Figueiredo e o Paulo Henrique Araújo. Acho que você conhece, pelo menos é o Paulo Figueiredo, lá que era do Jovem Pan, do texto, mas que conhece. O Paulo Henrique, muita gente também conhece. E o ministro Fábio Faria fala o seguinte, ó. Repúdio, criminosa e inescrupulosa a capa dessa revista. Estamos em processo de pacificação? Estamos em processo de pacificação. E somos surpreendidos com essa capa asquerosa, que os órgãos competentes adotem as medidas legais cabíveis. Aí o Ale fala o seguinte, ó, pacificação não quer dizer ser omisso frente a um crime claro. Tá na lei, merece processo. Aí o Paulo fala o seguinte, ó, em processo de pacificação. Pra quem? Vou perguntar pro Alan, Daniel Silveira, e tantos outros, o que eles estão achando dessa paz. Vamos ver o que vem pela frente. E o Paulo falou o seguinte, ó, processo de pacificação. Você tá lúcido? Quem é que lista aqui as perseguições, sabe? A liberdade, a imprensa, seus colegas no governo. Que pacificação é essa, ministro? Beleza, a gente tá num processo para as coisas se acalmarem. Mas vem cá, quando você fala que tem um processo de pacificação, você não tá meio que falando que existia, assim, algum grupo que tava realizando ataques e agora tá parando? Então, assim, você não tá acusando o grupo que você quer pacificar de tá lhe atacando e agora ele parou de lhe atacar? Ou então você não tá assumindo que você que atacava e você está parando? De qualquer ótica que eu vejo, eu não tô entendendo. Porque se você quer pacificar com ele, você não vai criticar ela, né? Você fala, estamos pacificando. Ah, você tá falando que eu tava te atacando? Você está falando que eu estava lhe atacando? Não, eu que estava lhe atacando. Ah, quer dizer então que o bolsonarismo estava atacando outros setores? Ih, rapaz, vamos botar aqui na imprensa. Aquele típico post. Não adianta nada, não toma nenhuma atitude, não processa, é só a mitada das redes sociais. Inclusive tem uma rejeição grande, ó. 2.800 comentários. Quando tem muito comentário assim, ainda tem mais do que compartilhamento, é porque a coisa assim não foi muito bem aceita. Mas você vê aqui, ó. Vou dar aqui um exemplo. Meu Deus, esqueci o nome do cara agora. É o Coronel. Ele é que tá à frente da CEAGESP. Tá lá na frente do CEAGESP. Ele pegou um exemplar e mandou para a STF. Mandou lá pro órgão que recebe aí denúncias. Simples assim. Muito mais efetivo. Quer gravar um vídeo, quer fazer uma mensagem, quer dar uma mitada nas redes sociais? Cara, fala assim, ó, a minha mitada é que eu tô abrindo um processo. Eu tenho um gabinete, eu tenho tudo. Pô, o ministro das comunicações também deve ter uma coisa que possa fazer, né? Conversar. Pô, cara, na hora que eu boto a mão na cabeça, eu fico assim meio preocupado. Sabe, a gente vê a esquerda, como a esquerda trabalha, enquanto isso a direita, sei lá, tá jogando futebol de botão. Mudando aqui de assunto, coisa que a esquerda também come bola, né? Quando entra no debate, mais uma vez, narrativa, e um debate que pode impactar as eleições de 2022, essa PEC, ela vai ser aprovada. Tem tudo para ser aprovada, essa PEC 5. A maioria da Câmara é a favor dessa PEC. Em 2022, independente se o Senado vai ou não aprovar essa PEC, parte das pessoas que tomam para si o discurso anticorrupção para falar, o Bolsonaro enterrou o combate à corrupção, ninguém foi preso, o Bolsonaro enterrou a Lava Jato, todo aquele discurso ridículo que o André Marinho repete todo santo dia, vai ser utilizado. A direita ela tem que participar desse debate, tem que pelo menos entender o que essa PEC se trata, tem que pelo menos entender. Renato aqui fala mais um pouco sobre o Ministério Público. Vejam só, sem nenhum voto, o Ministério Público influencia diretamente a sua vida. Quando você, que teve a sua vida invadida, sugere maior transparência da instituição, automaticamente eles te rotulam com os piores adjetivos. Pergunte aos milhares
desempregados se eles sabem que perderam o emprego por conta de uma canetada de alguém que faz parte desse órgão? Provavelmente não. Já passou da hora dessa instituição ser mais transparente e responsável por suas ações. Felipe Barra aqui trouxe mais um exemplo de algumas ações que acontecem no Ministério Público. Você viu? Vou contar para vocês um caso. Mais uma reflexão sobre o MP. Quando era vereador em Londrina, fui processado criminalmente por intolerância religiosa. O que foi que o Felipe fez? Meu Deus. O crime dele? Ele usou o termo macumba quando denunciou que uma professora levou aluno de 10 anos de idade sem a autorização dos pais, numa prestação de candomblé. Sequer fiz juízo de valor sobre a religião. Foi questão, não respeitou os pais, levou sem autorização. Me limitei a dizer que a religião, que religião é de competência familiar e, portanto, os pais deveriam ter sido consultados. O promotor, cujo nome é Paulo Tavares, reconhecidamente um militante de esquerda, me processou por intolerância religiosa. Gastei dinheiro contratando advogado, tive prejuízos em minha imagem, gastei meu tempo. Nas audiências, uma das testemunhas do MP disse que chegou na sala do promotor, não precisou prestar depoimento porque já estava pronto. Só assinou e foi embora. Olha só. O depoimento estava pronto. Mas eu não falei. Não, o depoimento está pronto. Assina aqui que você falou isso daqui. Quem tem uma denúncia similar, né, é o Deltinha. O Deltinha, junto com a Érica Amarena, que aí dizem no vazamento de mensagem que pode ter rolado um depoimento forjado. O Deltinha, meu Deus, é demais. Depois de 7 anos, foi absolvido. O promotor Paulo Tavares foi promovido a procurador para se aposentar com salário maior. Aí você vê aqui, ó, honestamente, a histeria em torno da PEC 5 é completamente desproporcional com o resultado prático da proposta, caso ela seja aprovada. De 17 membros do CNMP, apenas 3 serão indicados pela Câmara e Senado. Ou seja, 14 é deles, só 3 é da classe política. E olha o show que eles estão fazendo. É necessário redesenhar por inteiro o Ministério Público. Me parece que a intenção em volta dessa histeria não é combater os efeitos reais da proposta, que são pequeníssimos, mas impedir futuras tentativas de pôr freio ao arbítrio ilimitado e inconsequente de muitos membros do Ministério Público. E ele fala, ó, nós precisamos parar de idolatrar instituições genericamente, em todas as funções, públicas ou privadas, aos bons e maus profissionais. E assim também no MP, na Polícia Federal e em tantas outras. Ai, nossa, não, existem pessoas boas. A instituição sequer existe, é um ente fictício, abstrato. Existe o prédio da instituição, mas não existe, é um conjunto de coisas. O dia a dia são as pessoas, é o capital humano que é o responsável. Ai, estão atacando, é tipo falar assim, estão atacando democracia. Que democracia, irmão? Que democracia? Aí você vê essa matéria aqui, ó. Órgão do Ministério Público sob risco de mudança tem batalha interna e histórico de engavetamentos. Mais de 6 mil reclamações disciplinares foram atuadas desde 2005. Em 22 casos houve demissão. 6 mil reclamações. Em 22 aí teve demissão. 6 mil. Imagina os abusos que acontecem que a população comum sequer reclama, não sabe nem como reclamar, não sabe nem o que é a corregedoria. Cara, e aqui tá todo mundo, o debate não vai pra frente, não pega corpo. Muita gente às vezes acaba comprando o discurso da esquerda, da oposição, sabe? Cara, olha o que realmente tá rolando. Olha assim de forma um pouco mais ampla. E essa matéria, ela começa com algumas críticas e depois é só elogios ao Ministério Público, isso, aquilo, outro, e blá blá blá. Foi basicamente começa a defender os caras, da hora pra noite, no meio da matéria. E aí você vê, quem de nós consegue... Não, eu preciso ser defendido. Vou ligar aqui para a Folha de São Paulo. Quem de nós... deixa eu ligar aqui o pessoal da Jovem Pan. O Deltinha tava lá na Jovem Pan. O Deltinha. Deltan Dallagnol tava lá para defender o Ministério Público. Quantos de nós conseguimos, sabe, ter esse alcance no debate, sabe? Durante essas pautas. A gente não tem o mesmo alcance. Aqui outro exemplo de essa matéria aqui ontem, só para pegar esse gancho.
Especialistas lamentam retrocessos em novo texto do Código Florestal. Eu tenho certeza que também existem especialistas que são favoráveis. Será que os especialistas que são favoráveis, eles conseguem emplacar uma matéria no Globo, uma matéria na Folha de São Paulo, uma matéria nos veículos de grande propagação na sociedade? Que não adianta você me falar que você não assiste o Globo, que isso, aquilo, outro, porque a maioria das pessoas assiste. A maioria das pessoas assiste. E essa é a narrativa que é vendida, né? Que o governo Bolsonaro está destruindo a Amazônia. Uma narrativa que, inclusive, pegou corpo internacionalmente. Internacionalmente. Mas parece que, às vezes, a direita é aquele cara que gasta dinheiro para rasgar a revista, em vez de dar um prato de comida para quem está precisando. E olha só isso daqui. Mais um exemplo. Quem aqui vai conseguir... Aqui é da coluna do Lauro Jardim, a coluna mais importante do jornal Globo, mas quem escreveu foi o João Paulo Sacconi, é um dos funcionários do Lauro. Presidente do CFM é comparado a Pilatos por apologia a remédios ineficazes. Lave as mãos. O presidente, né, o Mauro Ribeiro, do CFM, é comparado a Pôncio Pilatos em nota na qual a comissão Arnes manifesta espanto e indignação diante da postura dele e tudo mais. Quem consegue, né, esse apoio de toda a imprensa, sabe? Esse ataque massivo. E, gente, família Arnes é amigos da família Sérgio Moro. São amigos. Família aí influentíssima dentro da política brasileira, em diversos meios. Só para relembrar aqui, só algumas coisinhas, ó. Pelo menos desde 2014, a esposa do lendário juiz Sérgio Moro assessorou o vice-governador do PSDB. Ainda tem que ser tucano, né? A senhora Moro é assessora jurídica de Flávio José Arnes. Sobrinho aí da Zilda Arnes e do Dom Paulo Evaristo Arnes. A Zilda, militante do PT que ganha medalha. O Dom Evaristo, aquela foto que vale mais que 1000 palavras. Olha só. O cap. O bonezinho do MST. Olha a pegada. Família Arnes, que eu digo, olha a influência. Tava lá no passado, ó. Fantástico. Clóvis Arnes, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Olha aí, não é qualquer um não. Tava lá no Fantástico para reclamar dos polêmicos. Não tem efeito e deve ser abandonada no tratamento, diz Sociedade Brasileira de Infectologia. Família Arnes. O interessante também, né, é que você vê, ó, a Sociedade Brasileira de Infectologia, aqui, ó, Clóvis Arnes, é apoiada pela Gilead, que é daquele grupo, né, o dono, George Soros. Não vamos perder tempo, nem vou perder tempo. E aí, nesse âmbito aqui da CPI, isso aqui é mais ou menos nessa mesma tomada aí, mas na verdade essa matéria é o seguinte. Ontem eu tava passando lá pelo Estadão e vi isso daqui, ó. Matéria que a priori era escrita pela redação. Obrigado, CPI. A gente sabe que realmente, né, os jornais, eles não só apoiam, mas como eles foram extremamente importantes na criação da narrativa da CPI. O próprio Renan Calheiros falou isso na entrevista que ele deu pro jornal lá pra Globo News. Beleza, nada novo. O que é que tem de novo aqui? É que essa matéria, na verdade, são feitas com as palavras do Antônio Neto, presidente da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros. Eu acho que não tem ninguém no Brasil que não sabe que os sindicatos são ligados ao PT. Os sindicatos é o braço de rua do PT, é onde coloca a gente e tudo mais. E aí, falou lá, minha profunda e sincera gratidão, né? É o Omar, o Randolfo, o Renan, o Alessandro, o Otto, o Tasso, Humberto Costa, Eduardo Braga, Rogério Contarato, Jean Paul Prats, e em especial as brilhantes e corajosas senadoras Simone Tebet, Elisiane Gama, Leila Barros e Zenaide Maia. E aí agora ele faz questão de fazer um total e completo destaque. Também é preciso agradecer e ressaltar o papel do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na viabilização dos trabalhos. Tava rolando aí uma conversa, assim, uma pressão no Kassab, sabe, por mais empenho do Rodrigo Pacheco. Fui lá, cavar aí, procurar algumas informações. Essa matéria aí caiu bem, né, dentro do PSB.
O Kassab aí vê essa matéria como um reconhecimento por parte dos petistas do empenho do Rodrigo Pacheco, sabe, no cenário atual da política brasileira, de desgastar o governo, de atrapalhar o país, quebrar com a economia. Para quê? Para desgastar Bolsonaro e facilitar pro lado do Lula. Você vê aí, um elogio petista, né, na grande imprensa pro Pacheco. Valeu aí, Pacheco. Obrigado por ajudar a CPI do Lula. Obrigado por ajudar a CPI do Lula. Já do lado dos governistas, eles estão articulando a reação à CPI. Isso aqui é bom. Não acho que pode ir para frente. Acho que vai ser muito difícil, até porque a CPMI das fake news já está aí para retornar no início do ano que vem. O Pacheco não vai instaurar essa CPI, não vai cruzar os braços por completo. Isso aqui só vai causar desgaste para o Lula, para o PT, para os governadores de esquerda e para todo o pessoal também da terceira via. Os governistas estão ainda tentando assinaturas para abrir uma CPMI no Congresso sobre as verbas federais nos estados e municípios. E aí você vê, ó, insisto, estreitamos laços e vamos buscar a verdade sobre os respiradores negociados pelo consórcio Nordeste, disse Eduardo Girão à coluna. Vamos pedir o compartilhamento do que puder ser compartilhado sobre o caso. Essa daqui é a única CPI que realmente precisaria ter sido feita. A do Renan é o maior absurdo de tudo. Não precisa nem comentar, né, gente? Não precisa nem comentar. O Renan Calheiros está todo mundo já cansado de saber. E aí, voltando aqui, um pouco ainda a questão que envolve o MP, mas tem a ver com a questão do CPI e tudo mais. Não CPI não, tem a questão de pandemia. A Janaína Pascoal está falando o seguinte, ó. Demitir uma pessoa por não querer se imunizar devia ser crime. Também deveria ser crime impedir um médico de tratar seu paciente. Não posso propor, haja vista ser deputado estadual, mas fica à disposição dos federais para ajudar na redação. Pelo amor de Deus, temos que reagir. Onde estão nossos deputados? Saiam do Twitter. Limitadas, vamos trabalhar. E ela fala, ó, várias entidades estão usando a decisão do STF no sentido que a imunização seria obrigatória, apesar de não compulsória, para legitimar o tal passaporte. Mas eu gostaria de entender em qual lei está escrito que as pessoas podem ser demitidas se não se imunizarem. Onde o STF escreveu que estudantes universitários poderão ser impedidos de entrar em aula. Qual casa parlamentar aprovou a não imunização como falta grave? Muitos estão achando que esse tal passaporte é para entrar em eventos. Não é. As pessoas deixarão de receber salário. Os estudantes reprovarão, doentes não serão tratados. Rio de Janeiro não tem cirurgia eletiva. É muito grave o que está ocorrendo. Impossível que somente eu e mais meia dúzia estejamos enxergando. Estou aqui pensando num caminho. Talvez a AGU devesse instar o STF a delimitar sua própria decisão. Peço que algum parlamentar federal nacionalize o PL que apresentamos na LESP. Colegas estaduais, apresentem suas câmaras legislativas, vereadores em suas câmaras municipais. Não é contra os imunizantes, é a favor da liberdade. E aí ontem, eu fico me perguntando, né, o que é que passa na cabeça do pessoal da esquerda? O pessoal da política, da justiça, eles não são bestas, eles sabem o que está acontecendo. Mas o interessante mesmo é entender a cabeça do cidadão comum. Porque esse é o cara que vai definir os rumos da política. Porque no final dos dias, o voto de um político tem o mesmo peso do seu voto. É um. Cada um tem um valor de um. Não importa se você é rico, pobre, homem ou mulher. Cada um, o voto vale um. Vale um. E quem tem mais voto vence. Acabou. É simples assim. E a Record ontem fez lá uma matéria para falar o seguinte, que o Rio Grande do Sul ia passar a exigir e tudo mais. Aí o rapaz, ele pega o telefone e você vê assim a sinceridade nos olhos dele. Aquilo bateu qualquer print, você vê, o cara tá falando isso daí porque ele realmente acredita. Ele falou, não, isso é bom porque com esse passaporte a gente vai ter a certeza que não vai ter ninguém doente aqui dentro. Como quem tá, né, tomou, não tem como ficar doente. O cara realmente acredita nisso. O cara realmente acredita. Olha as narrativas que estão sendo criadas, estão sendo perpetuadas dentro da sociedade. Olha a importância da gente dominar a narrativa. Trazer pra gente. Fux estabelece o passaporte em Macaé. Se a gente não entende como essas pessoas pensam, como a oposição pensa,
como o isentão pensa, como o cidadão de bem, que não é politizado, pensa, a gente não vai conseguir conversar com ninguém. A gente vai ficar fechado numa bolha. Sabe? Gritar Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil, Bolsonaro 2022. Gente, isso não vai eleger Bolsonaro. Isso não vai eleger mais deputados de direita, isso não vai eleger mais senadores de direita, não vai eleger governadores de direita. A gente tem que ter argumentos e mais do que isso, a gente tem que entender com o que a gente está falando. Não é chegar, não é brigar. Tem muita parte do convencimento, quando é possível, parte por você conseguir se conectar à pessoa. Ela conseguir lhe ouvir, sabe? Você chegar na voadora, cara, o cara vai se fechar. Faz uma reflexão, quantas pessoas que você chegou, sabe, com vários argumentos, mitando, destruindo o cara, no final do dia você conseguiu mudar a opinião. E aí você vê, restabeleceu lá o passaporte em Macaé. Vai voltar, o judiciário. E aí que temos o Ciro Gomes. Aí eu fiquei, meu Deus, finalmente um pouco de sobriedade aí, né? No nosso coroné. Aí veja só isso aqui, o que o Ciro Gomes falou. Cadê? Vamos lá. Eleição de 2022 com urna eletrônica e o povo livre para votar. É isso que eu queria Imprensa perguntar. funcionando. Olha aí. E o judiciário tem que diminuir a politização, parar de... O judiciário tem que diminuir a politização. Vou até voltar um tiquinho aqui, ó. Imprensa funcionando. E o judiciário tem que diminuir a politização, parar de fazer muita política e aplicar a lei. Daí O judiciário tem que parar de ficar fazendo política e aplicar a lei. Mas tu já viu? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Mas eles só querem que o judiciário mude em 2023, caso algum deles vença. Porque se eles perderem, aí não, aí pode continuar politizando, porque o que for necessário para derrubar o governo Bolsonaro tem que ser feito. Só que esse vídeo do Ciro Gomes, então, ele também fala dos militares. Inclusive, aí é por isso que o Major Vitor Hugo compartilhou. Ele fala o seguinte, ó. Conheça Ciro Gomes e o que ele quer fazer com as Forças Armadas. Diga o que você acha. E olha só. De fazer muita política e aplicar a lei. daí as Forças Armadas funcionando Cumprir o seu como dever constitucional. que é a sua Que é função de ficar no Estado. quartel se não aparecer um inimigo externo. Chile. O Ministério da Defesa volta a ser um civil. Volta a ser um civil e o país terá uma nova regra, não só para o critério de formação, como para o critério de promoção. Esses generais golpistas todos aí, esses bolsonaristas vendidos, foram promovidos pelo PT. Que passou 4 mandatos no governo e não alterou em nada a formação, não alterou em nada os critérios de promoção, a ponto de a gente ver um Pazuello, um idiota completo, genocida, expondo o generalato brasileiro a Esse constrangimento. Tá vendo, né? Todos os militares que um dia apoiaram o governo federal, meu amigo, vão ter uma vida aí muito complicada em caso de vitória da esquerda. Muito complicada. Muito complicada. Não à toa que você vê que o Lula vem fazendo uma aproximação para oferecer a mão para quem ainda quiser se salvar. Quem é a principal ponte hoje do Lula com os militares? Do Lula não, da terceira via como um todo. General Santos Cruz, que também é amigo pessoal do Sérgio Moro. Olha só que coisa interessante, né? Santos Cruz está aí fazendo intermediação para filtrar os generais que não são golpistas, que, né, se aliaram ao governo Bolsonaro. Promessas fortes. Bom, a gente comentou ontem, só aqui para atualizar o caso, não tem mais novidade. O Barroso vai pautar o julgamento aí, né, das ações que podem levar à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão na última semana de outubro. A priori, antes da saída do Luiz Eduardo Salomão. O Salomão. Antes do Salomão sair, que ele deve sair no dia 29 de outubro. Então deve ser antes disso acontecer. Vamos esperar para analisar qual vai ser o cenário que vai se desenhar. E aí, falando de 2022, notícias interessantes, até algumas delas até positivas. 4 em cada 10 deputados federais do PSL vão mudar de legenda após fusão com o DEM. A manchete não diz muita coisa interessante. O Globo entrou em contato com vários deputados, vários responderam, 9 não responderam, então não dá para ter muita certeza ainda, só que 23 já avisaram que eles não vão continuar nesse novo partido, né? PSL
DEM, União Brasil. Sinal que o pessoal já está se movimentando. 16 falam que vão continuar no partido. Aí são os anti-bolsonaristas, né? Turminha da Joyce, Julian Lemos, delegado Valdir, Dani Pimentel, e os 9 que não responderam. Qualquer partido que receber Bolsonaro, se não é grande, passará a ser tratado como, disse a deputada Carla Zambelli, apoiadora fiel do presidente. Bolsonaro tem muita força ainda, é inegável, e eles sabem disso. O Major Vitor Hugo fala o seguinte, o novo partido e seus futuros dirigentes dão a entender que vão apoiar uma terceira via, e não faz sentido ficar em um partido que não vai apoiar o presidente, afirma o Vitor Hugo, outro bolsonarista na sigla. Gente, apoiar a terceira via não faz sentido. A gente vai falar sobre isso. Por quê? Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli terão carta branca com ida ao PP. Se forem, vão ter carta branca. Notícia positiva. Acho que esse aqui é o que todo mundo quer. O Diretório Paulista do PP trabalhava na construção de cenários e estratégias para a próxima eleição, mas congelou todos os planos quando a filiação de Bolsonaro à sigla tomou corpo. Tudo está em stand-by à espera da decisão do presidente. Integrantes do PP de São Paulo afirmam que Eduardo e Carla não encontrarão nenhum impedimento para transformar aliados em candidatos pelo partido. E aí falam uns aliados que Eduardo tem e tudo mais. E aí olha só, é o seguinte. Aliados de Eduardo, do Dudu, o 03, já escolheram um alvo no PP. Por que eu quero falar dessa matéria? Tá falando aqui o pessoal, cara, não vai conseguir, né, ter uma relação com Fausto Pinato. Fausto Pinato vai ter que voar. O presidente é da Frente Parlamentar Brasil e os comunistas. Você viu, em maio, Pinato enviou ao Alexandre de Moraes uma lista de sites bolsonaristas que disseminavam informações falsas sobre a pandemia. E o Alexandre incluiu o documento no inquérito das fake news que hoje investiga o próprio Jair Bolsonaro. Então, a coisa fica meio ruim. Por que eu quero dar destaque a essa matéria e falar de narrativas? Hoje, eu acho que vocês, mas talvez não todo o Brasil, mas uma parte significativa do Brasil, sabe que votar em Bolsonaro é votar em um cara que defende pautas anticomunistas, ainda que muita gente não sabe o que é comunismo e tem muita gente que até que acha que comunismo não deve ter umas coisas boas pelo meio do caminho. Sabem também que Bolsonaro carrega essa bandeira ante o Partido Comunista lá do chefe do João Dória. Sabe disso. Isso faz parte, né, da nossa narrativa, nessa metanarrativa ao redor do bolsonarismo, da figura do presidente Bolsonaro. Aí você vê aqui, milicianos do capitão. Mais uma vez, isto é. Armas de fogo em público e nas mídias sociais viram rotina no governo Bolsonaro e mostram um esforço permanente de ministros e familiares do presidente de tornarem normal a cultura da violência e do ódio. Meu Deus. O André falou, vai tomar processinho. Porque eu fiz questão de trazer isso daqui também. Votar em Bolsonaro é votar em um presidente a favor que o cidadão possa se defender comprando o que ele quiser, né? Vagabundo não tem vez. Sabe-se isso. Bolsonaro é narrativa de Bolsonaro. Ninguém vai tomar. A esquerda principalmente não quer, né? A esquerda luta pelo contrário. E a terceira via não tem como tirar de Bolsonaro. Esse discurso é nosso. Nosso. Assim também quanto os comunas lá, né, do partido do João Dória. Não tem como tomar. Até porque eles são aliados. Aí você vê aqui, em fala sobre fome, Lula critica elite, milicianos, impeachment de Dilma. Para o petista, o brasileiro hoje tem fome, não só de comida, mas de emprego, salário digno, educação, cultura, política ambiental, blá blá blá. Faz ataques aí, a cabeça da elite econômica aqui na parte de baixo, não mudou. Nós estamos vivendo um momento em que a cabeça da elite brasileira ainda é escravista. É o único significado da existência da fome. A gente não pode produzir o que a gente quiser. Se o povo não tiver dinheiro, ele não come. O Lula, ele tenta pegar para si a narrativa do quê? Eu vou ajudar os pobres. Sabe? Essa elite opressora. Não tem vez. A gente sabe, esse é um discurso, uma narrativa. Quando você volta em alguém, você está voltando em alguém porque você acredita em alguns valores que essa pessoa comunga. E aí você vê, lá nas redes sociais, durante o período de pandemia, eu senti muita falta, como eu sinto até hoje, de ver ações sociais patrocinadas pela direita,
E principalmente pelos nossos deputados, que são pessoas que querem se reeleger. A esquerda tá fazendo essa campanha aqui. Eu vou ser contra? Eles vão doar comida. Aí, ó, doe pela chave Pix, qualquer valor importa. Eu já mostro a campanha. Olha a quantidade de grupos. Olha a quantidade de grupos. Tem até o Nossas, ó, que fez lá o site do Sleep Giants, Anistia Internacional. Eles têm até uma hashtag, ó. Tem gente com fome. Tem gente que tá colocando no perfil verificado. Você vê, ó, coalizão, tem gente com fome, fazendo campanha. A esquerda tentando tomar da direita a pauta da caridade, do assistencialismo. Tá vendo? A direita se preocupa, sei lá com o quê, né? Fuzil. A esquerda quer dar o feijão. A esquerda quer dar o feijão. E 2022 tá vindo. E o preço tá subindo. E a inflação tá aumentando. Aí, ó. A Jurema Werneck tava lá na CPI. Ela que fez lá aquele relatório pro Renan para mostrar quantas vidas poderiam ter sido salvas se não fosse Bolsonaro. Tá comentando. Bolsonaro também não é besta. Bolsonaro não é besta. Se tem uma coisa que nosso presidente é o mestre, é na comunicação. Mais do que tudo. Foi eleito exatamente por isso, conseguiu romper, sabe, a mídia suja brasileira e conseguir falar, não, cara, não é assim que funcionam as coisas. Eu não sou esse vilão que pintam. E aí, ontem a Folha de São Paulo tentou falar isso daqui, ó. Auxiliares defendem que Bolsonaro Paz e Amor, mire no voto da terceira via para 2022. Aí eu vi a matéria para falar, é o seguinte, ó. Um dos maiores desafios para conquistar o voto dessa parcela do eleitorado, admitem os interlocutores, é justamente o grande obstáculo do mandatário nas urnas, reverter o grave quadro de crise econômica e conter o aumento de preços. Que bom, né? Deviam agradecer. Graças a Deus que Bolsonaro vai trabalhar pela economia brasileira para todo mundo pagar menos na comida. Que bom, obrigado, meu Deus. Não, estão querendo colocar como se fosse o maior absurdo do mundo. Ó, eita, Bolsonaro vai tentar melhorar a economia do Brasil. Aí tem muita gente que reclama, Bolsonaro abandonou as pautas conservadoras, agora é só isso, aquilo, outro, levar água por Nordeste. Como se não fosse nenhuma diferença, como se... deixa lá o pessoal do Nordeste ficar sem água. É umas coisas assim que eu não consigo entender às vezes. E por que eu criei todo esse contexto? A fantasia política que falta a terceira via. Quando foi que a gente comentou sobre narrativa? Foi no início da semana, né? William Vac, em sua coluna no dia 14, observou que a terceira via precisa de um sonho que a impulsione e aumente suas chances na disputa eleitoral de 2022. Precisa de sonhos, precisa de ideias, precisa de uma narrativa. Voltar na terceira via, voltar no quê? É que eu não quero nem Lula nem Bolsonaro. E votar em Bolsonaro é votar pela família, pra colocar Deus dentro do governo, pra quem é Estado laico. É pra votar Deus, Deus já tá lá dentro, sem doutrinação, é contra, sabe? Defender a vida desde a concepção, ser contra o comunismo lá, né? O Partido Comunista. É tudo isso daí, cara. Todo mundo sabe, ó. Bang bang. Tem. E votar na terceira via? É votar o quê? Não tem. A política é feita de narrativa, de discurso. O eleitor tem que se identificar com seu candidato. O Ack está certo, reitera que tem sido dito e escrito por diversos analistas quem vem registrando a vacuidade programática e doutrinária da terceira via. Não tem pauta, não tem nada. Eu mesmo escrevi esse respeito meses atrás, quando enfatizei que uma terceira via precisa de ideias. Disputas políticas são sempre disputas pelo imaginário popular e não são ganhas por candidatos mergulhados em grutas que falam em termos genéricos ou não apresentem nada de concreto para todos. Estamos sempre na frente, né? Estamos sempre na frente da imprensa. E mais uma vez, estamos na frente da imprensa. Álvaro Dias disse que abriu mão de candidatura a presidente em prol de Sérgio Moro. Tava lá eu na faxina, limpando o chão. Recebi uma informação interessante, que é exatamente isso daí, que Moro ia sair pelo Podemos, estava quase tudo certo. Fiz a postagem 1h19 antes da UOL. Que a UOL fala o seguinte, ó. O senador Álvaro Dias disse em entrevista publicada hoje pelo Antagonista. Mas será que eu não li no Antagonista? Eu falei o seguinte, ó. Esperto é o Moro que, segundo a imprensa, sempre poupou Álvaro Dias na Lava Jato para ter um partido para chamar de seu em 2022.
E aí, né, fomos 3 minutos mais rápido que o jornalista do Terno Azul. O jornalista lá, né, e depois ele não sabe como é que eu sei que ele se encontrou com o Renan Calheiros, né, pra fazer aquele acordão. Depois não dá... Antagonista, cara, eles acham que ninguém em Brasília sabe o plano que eles vão desenhando, né? Botar a mão na Secom, fazer uma coisinha aqui, colar. Ninguém sabe. A entrevista foi publicada às 11h03. Às 11h a gente tava lá. Entrevista exclusiva. Brasília sabe, cara, o plano de vocês. Brasília sabe o que o Moro tá planejando. Não tem ninguém idiota nesse planeta, não. Sérgio Moro, candidatíssimo aí da terceira via, sabe? Ai, blá, blá, blá. É tudo, sabe? É um conluio, gente. É um conluio. Ai, sabe? Ainda que eu vejo o seguinte, ainda que uma pessoa que seja de direita tenha 1 milhão de críticas contra Bolsonaro, quando você olha o outro lado, a não ser que você seja uma pessoa que quer se destruir, cara, você tem que apoiar Bolsonaro. Só de olhar o outro lado já devia ser argumento suficiente. Por mais que esse argumento é fraquíssimo. Ai, por votando menos pior. Cara, olha o que te espera. Rejeição do eleitorado religioso une Lula, Leite e Mandetta. Os religiosos não vão votar na terceira vez, não vão votar na esquerda. Por quê? Porque Bolsonaro pegou essa narrativa. E isso é muito importante. Eu ia comentar sobre isso, deixa eu ver, vai dar tempo. Talvez passe um pouco de 1 hora hoje, ó. Dom Vicente Ferreira, CNBB. Nossa Senhora Aparecida, festa da padroeira do Brasil, Maria, dos pobres e dos pequenos. Muitos discursos. Hoje, contra o desgoverno que está aí. No entanto, ninguém disse o nome. Mãe, o que está acontecendo? Será medo? No santuário de Aparecida, houve forageno. Tomara, ó Deus. O André diz, ó, este cidadão é bispo auxiliar. A Santa Igreja sangra por dentro, mas ela prevalecerá. Não cairá nas mãos de um falso clero que almeja trocar o evangelho por uma ideologia socialista, anticristã e demoníaca. A esquerda, ela tenta ocupar todos os espaços. Ela tem que mudar a narrativa. Ela tem que tirar da gente a narrativa. Porque se ele tirar, cara, aí os votos vão para eles. E eles sabem que quem tem o voto evangélico é Bolsonaro. E aí, quero comentar para vocês um caso para encerrar o vídeo. Olha só. Esses dias aí, dia 15, anteontem, eu postei um vídeo lá, um recorte do Dinheiro Preto, lá num podcast, que ele fala 1000 absurdos de Bolsonaro, assim, numa sequência, em uns 40 e poucos segundos, que ele fala que Bolsonaro fugiu do debate. Fugiu do debate. Não foi que ele tomou uma facada. Bolsonaro foi pro debate, ele deixou de ir depois que ele tomou a facada. Ele foi, tem até vídeo dele debatendo com a Marina. Fala a mesma coisa, inventa mentira sobre economia e tudo mais. Aí eu postei esse vídeo, aí eu venho gente da direita e falo o seguinte: ah, você está dando palco pra oposição? Você está dando palco? Aí eu paro e olho assim e falo, cara, esse vídeo foi gravado no maior podcast do Brasil. Maior. Já tem quase 4 milhões de inscritos. É um público que fala com os jovens. Se a gente não sabe o que o jovem pensa, como é que a gente chega e debate com o jovem? Como é que a gente chega sem saber? Pessoal, tanto se fala, né? Que é o seguinte, que os militares não combateram a esquerda ideológica, né? Que se infiltrou nas universidades e tudo mais. Será que não foi exatamente porque naquele momento ninguém tentou entender o que é que estava sendo feito? Será que é por isso? Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa? Vai se fechar numa bolha? O cara que me falou isso daí, que eu tô no palco, eu falei, irmão, tu devia estar agradecido. Eu tá te apresentando, assim, tu devia estar, na verdade, assim, em choque por tu não conhecer. Isso só mostra que tá fechado numa bolha. Você não sabe o que os jovens estão escutando. Você não sabe qual o tipo de narrativa que está sendo discutida entre os jovens. Uma parte importantíssima do eleitorado. Teve outro podcast também. Chamou lá uma mulher que escreve sobre aí criminosos, assim, da pior laia do mundo. Esse aqui é 15 segundos. Olha só esse daqui. Ele fala que esse tipo de pessoa, ele fala do Nardoni e do Pedrinho, né, não são vítimas da sociedade, são a escória da sociedade. Deve ter direito à opinião dele. É. Beleza. Ele... Tem direito à opinião dele. Você tá entendendo, ó? O cara fez um comentário com raiva. Porque o Nardoni tirou a vida da própria filha. É uma vítima da sociedade. Ele tem a opinião dele. É esse tipo de ideia que está sendo discutida entre os jovens. E aí, muito tempo atrás, vai passar um pouco aqui de 1 hora,
Tinha galera que falava, ai, vocês dão tanta atenção, blá blá blá, Felipe Neto. Já tem 14 milhões de seguidores no Twitter. 14 milhões. 14 milhões. 14 milhões. E para dar aqui um exemplo, para fechar e deixar bem claro, no dia 15, que foi o dia do professor, Dudu mandou um salve aí para o professor Olavo de Carvalho. Aí o Felipe Neto fala o seguinte, ó. No dia dos professores, o Bananinha enaltece um astrólogo que diz: não há provas que a Terra é redonda, a Terra é o centro do universo e o Sol que gira ao seu redor, cigarro não faz mal, Einstein era burro, tudo que não é extrema-direita é comunismo, gênio. Astrólogo. Essas são as visões que um jovem tem sobre Olavo de Carvalho. Se você não... Já pensou você chegar para conversar com um jovem, aí você chega assim meio que para falar de Olavo, o cara já chega na voadora. Você sabe desmentir todos esses pontos? Se você é uma pessoa que gosta de Olavo de Carvalho, admira a obra dele. Se você não admira, tudo bem, deixa pra lá. Mas você acha que o Olavo tem uma participação importante na direita, que esse tipo de discurso é ruim, você saberia rebater esses pontos? Ou você seria pego de surpresa por um jovem? Já comentei aqui, cara, todo mundo vai lá na Jovem Pan. A Jovem Pan realmente dá espaço pra direita. Toda vez que alguém vai, ninguém sabe responder. O André Marinho pode dar uma invertida, falar, inverte o assunto, mas responder a contento, e são sempre as mesmas perguntas. O que mostra o quê? Que o pessoal às vezes se fecha na bolha e não para ver o que é que a oposição tá falando. Já pensou alguém lá, quando o André Marinho fala lá pra defender o Sérgio Moro, acusar o Aras, acusar o Bolsonaro, isso, aquilo, o cara dá aquela lapiada pra deixar assim, distorcendo, sem nem conseguir se mover, aí vai falar o quê? Aí você não só muda a opinião do André Marinho, como todo mundo ali do Pânico fica com opinião diferente e você começa a reconquistar a narrativa, que é algo importantíssimo, como você vê que a própria grande imprensa apontando para vencer as eleições, para conquistar o eleitorado. Mas não, grande parte da direita prefere se fechar e falar, não, vocês estão dando palco para fulano, cicrano, beltrano, em vez de parar, pensar, refletir, respirar e falar, pô, o que é que está acontecendo? De onde é que eu estou apoiando? O que é que a mídia está planejando fazer contra mim? É isso. Você traz uma matéria da Folha de São Paulo. Eu vou trazer matéria da direita para quê? 99% das matérias dos jornais de direita, basicamente, eles tiram recortes da grande imprensa. Assim, segundo publicação da Folha de São Paulo e tudo mais. Quando é a própria postagem, né, em fonte primária, lá que está no Twitter. Aí eu trago para vocês o Twitter da pessoa que fez lá, que tomou repercussão. Trago a fonte primária. Que você... Meu Deus, gente. Meu Deus, o que é que a direita quer? Ficar vendo mitadas e lacradas o resto do dia da vida. Ai, que vídeo massa, hein? Humilhou. Beleza, massa. Perdemos. Olha, analisa, tenta entender o que está passando na cabeça da juventude. Como a esquerda está se, infiltrando na sociedade. Como as ideias da esquerda ganham forma. Como ganham forma. É assim, ó, de pouquinho vai. Eles dominaram a imprensa, dominaram as artes, dominaram as TVs. A gente tem que, pelo menos, entender o que é que está sendo tramado contra a gente. Enfim, ficamos por aqui. Nos vemos amanhã. Inscreve em todos os meus canais na minha senha, torne membro do canal. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu. Fui, meus amigos.